Eu Já não estava fazem sabendo. Flávia, algumas vamos indicações. começar, Flávia? Bora Vamos, lá, vamos gente. sim. Nós Vamos estamos embora. no texto do Jean-Jacques Moscovitch, quer dizer, se trata de Beleza. um grupo de trabalho sobre a função do passador, e os outros lugares, e sempre que possível, remetendo ao grafo do desejo que tem, que eu coloquei aí agora no grupo novamente, que Lacan vai trabalhar na primeira proposta da proposição, primeira versão, ele coloca esses quatro lugares, né, esse quadrípodo, né, que está ali no A, né, quando sobe no A não barrado, o S barrado punção de D, o S de A barrado e o S pequeno de A não barrado. Ele vai trabalhar com esses quatro lugares a partir de uma lógica mebiana. E vira e mexe, a gente retorna a esse S barrado, função de D, aqui na enunciação, que é o lugar da pulsão. E ele colocou o lugar do passador. E no S de A barrado, aqui, onde está o gozo, santoma, com H, ele coloca a nominação do analista da escola. O AME viria aqui para baixo. Quer dizer, ele vai trabalhar um conflito, uma relação de conflito entre o AE e o AME, porque o AE se trata de um Correto. desejo que parte de um sujeito, né, do passante, esse que pede, e o AME um desejo da instituição. Então, ele necessita trabalhar tal como o discurso do analista laminado aí pelo discurso da universidade. Então, a gente parou na página 67, de um retorno a Freud pelo desejo do analista. Veja que, acho que em 53, a partir, se não me engano, de função e campo, ele introduz esse retorno a Freud. Quer dizer, ele retorna, não é no sentido somente de trabalhar toda a obra de Freud, que ele fez isso. E muitos seguidores de Lacan dizem que tem que se passar por toda a obra de Freud. Mas ele vai recortar aquilo que serve, o que não serve mais, mas sempre remetendo à essência da verdade freudiana. Mas aqui no título ele coloca de um retorno a Freud pelo desejo do analista. Isso é que é fundamental. É de um retorno a Freud pelo desejo do analista, que é uma categoria que Lacan começa trabalhando, trabalhando e vai formalizar como um conceito. É o conceito lacaniano. Não existia isso nem em Freud, nem nos seguidores de Freud. Tá em qual página, Zé? Qual página? 67. 67. Tá, 67. tá. E quem é que pode ler, que lê bem, que tem uma boa voz? Eu posso. Mas onde é que Nos tá? velhos tempos, quando não existia patrulhamento, eu brincava, voz de macho. Mas agora não, é Voz de boa macho, voz, boa uma, uma, voz. uma voz forte. Vamos lá. Onde é que tá? Porque, Você quer Página 67, no porque ler, subtítulo de um ler, retorno ler a um Freud. texto não é somente emprestar a voz. Tem as modulações, as pontuações, é, e na leitura, na fala de alguém, é interessante que a gente verifica os tempos de análise, é aquilo que, às vezes, numa análise, ficou adormecido, porque tal como num processo de análise, que vai trabalhar a relação do sujeito com o outro, não é? E nessa relação com o sujeito com o outro, desse outro, os objetos pequeno a. E muitas vezes o sujeito apresenta um tom de voz choroso, um tom de voz, cada um numa análise, há que chegar a uma estese de poder nominar a sua voz, se escutar na sua voz e poder nominar. Quer dizer, há sujeitos que colocam a voz como a voz de um coitado, como
uma voz queixosa, é, cacuetes, por exemplo. O sujeito, quando vai falar, ele mostra alguns cacuetes que dá a ver a relação dele com o outro, não é? De aquiescência, e disso, daquilo. Isso é importantíssimo. Por isso é que vamos iniciar e prestar atenção na vírgula, no tom, na entonação e por aí diante. Desculpa falar isso. Vamos lá. José, E 67, aqui o grupo de trabalho é para mostrar as falhas. Grupo de trabalho é para mostrar as falhas, não ter. Poder falar sobre isso. Vamos lá. página 67 ou 77? 67. 67. Torno a Freud pelo desejo do analista, isso? Isso. Tá bom. Então, de um retorno a Freud pelo desejo do analista. Com efeito, as noções de passe, passador, passante implicam numa distribuição temporal dessa divisão, tempo próprio ao ato analítico. Estar preso aos significantes do outro, como se sai disso? Aqui vamos ver sucintamente 4 tempos. O primeiro e o quarto tempo. Só um segundo. Quem puder remeter, cada um à sua maneira, acho que em 1933, mas talvez antes também, na obra de Freud, no Esboço de Psicanálise, 33, ele vai trabalhar aquela afirmação que nós repetimos, wo es wahr, em alemão, né? Vírgula, soll ich werden, não é? Ele trabalha isso ali e Lacan retoma isso, tanto na coisa freudiana quanto na ciência verdade e em outros lugares. Quando diz que está preso aos significantes do outro, o outro que o constituiu, não é? O outro primordial, a mãe, não é isso? Onde que no seminário 11 ele vai dizer o sujeito é efeito da fala, não é? do pai, da mãe, não é? Sobre o sujeito, vai fundamentar o sujeito a partir da linguagem. Então, aqui nessa afirmação de Freud, há uma coisa interessante que Lacan traduz assim: ali onde o isso era, vírgula, é meu dever que eu venha a ser. E depois ele vai também traduzir: lá onde isso estava, vírgula, lá, como sujeito, devo eu advir. Então, vous es voir, quer dizer, ali onde estavam, Julian traduz dessa maneira, os meus antepassados, meus pais, meus avós, etc. e tal, eu, como sujeito, devo advir. Vamos lá. Então, preso aos significantes do outro. É isso. Estar preso aos significantes do outro, como se sai disso? Aqui vamos ver sucintamente 4 tempos. O primeiro e o quarto tempos devem ser descritos inicialmente, já que se trata, no primeiro tempo, do analisando, todo preso aos significantes do parentesco, com o discurso familiar ou seus substitutos, dos quais ele deseja, ao menos é o que diz, desligar-se. No quarto tempo, do analista vindo por inteiro, entre aspas. É o chamado AME, o analista membro da escola, da descoberta lacaniana, que ele deseja, que ele seja digno de confiança para efetuar uma cura e não seja uma calamidade para a instituição a que pertence, instrumento de garantia de uma formação, a ponto de ter este dito AME que reconhecer o recibo daquela formação sem ter tido que pedi-lo, desobrigado
na medida em que determina por si só a medida do seu preço, preço que não teria pago diante do júri de acolhimento, instância nomeadora do AME na ex-Escola Freudiana de Paris. Quer dizer, se quiserem buscar aqui, está aqui no grupo, esse grafo do desejo, parece um saca-rolha, esse grafo do desejo, esses tempos estão ali presentes. Não é? Vamos lá. Este saber ou não, preso aos significantes de sua instituição que o garantiu, é o que vai interessar aos segundo e terceiro tempos, os da análise especial, entre aspas, e do analista especial, também entre aspas, onde o analisando surge como analista, não de imediato, sem ter mestria alguma sobre isso. O inevitável deste surgimento se efetua no desenrolar de uma cura e no testemunho que dela se possa fazer. Quer dizer, está muito claro aí, mas eu acho que tem questões, quem quiser colocar, não estiver ainda por dentro dessas questões, é hora não é, de se apresentar e vamos discutir. Quem puder explicar melhor, vai explicar. Não é? Alguma dúvida, alguma questão? Talvez seja importante repetir, não? Porque está falando Essa é do uma Emílio. frase boa. Boa, Então vamos lá. Quer que repita? Sim. Sim. Tá bom, então eu vou repetir. Então, no primeiro tempo do analisando, todo preso aos significantes do parentesco com o discurso familiar ou seus substitutos, dos quais ele deseja, ao menos é o que ele diz, desligar-se. Né? Quer dizer, isso praticamente é uma frase de Lacan em Ofélia, que ele vai falar que o sujeito, quando ele vem à análise, ele está todo preso aos tempos do outro, não é? Do papai, exato. da mamãe, dos avós. Essa frase do Freud, né? Wo es war, Sullischwer. Quer dizer, ele está e que com a entrada em análise, trabalho de análise, ele vai se divorciar. Lacan usa isso, se divorciar do tempo do outro para buscar conquistar um tempo próprio do sujeito, que Freud já trabalhava isso. Falava do bom Posso tempo. fazer uma né? pergunta? Pode e deve. Esse desligar-se, eu fiquei pensando se de alguma maneira não passa por um tomar para si, Sim. não no sentido de deixar para lá, entendeu? O que vocês pensaram? Porque Não, ouvindo o pra- texto, eu pensei assim, de um separar, né? Mas há possibilidade da gente pensar numa separação, mas aonde o sujeito toma para si esses significantes parentais? Não sei se eu me fiz entender. Não seria o caso a Tereza reler o texto de novo? Aí se trata todo o processo de uma análise, é todo um processo de luto, de separação. Não é? Isso aí está dentro da lógica do ato analítico, e que ele vai trabalhar no seminário 11 já, da alienação e separação. E que ele diz, inclusive, para os discípulos, os futuros analistas que seguem, que ele vai dizer: vocês terão que se alienar aos meus significantes para depois se separarem. Mas, em termos de um tratamento analítico, analisando, não é? Ele vai trabalhar essa alienação, não é? Quando ele diz: vem todo preso aos significantes do outro, não é? É um papagaio, ele está na alienação. Ao trabalhar, Sim. vai se introduzir a separação e não há uma disjunção disso. Concomitantemente, o si mesmo
o si mesmo começa a botar a sua cara, a se atrever a comparecer, porque é Posso muito fazer uma difícil. observação? Porque tem a Posso... pergunta, né? Como se sai disso? Quando alguém leu isso, aí a Tereza leu, como se sai disso? Eu pensei, entrando nisso. É. Mas O- você entra para sair, Natália. E eu acho que tem uma questão interessante no que você está trazendo, porque, na verdade, o sujeito não reconhece os seus significantes mestres. E a experiência da Isso. experiência vai expandindo os significantes e vai, na verdade, como é que eu posso dizer? Quase que colocando no balaio que interessa os significantes mestres, porque são esses significantes mestres que vão poder permitir ao sujeito se servir deles no fim da análise. Aí eu entendo o que você está dizendo, mas não tudo. Existem todo, digamos assim, o tesouro dos significantes que vem pelo campo do outro e que o sujeito absorve sem nenhum critério, a verdade é essa, né? E a experiência da transferência vai permitindo a ele expandir na cadeia significante os seus significantes mestres, que depois você, ao final da análise, digamos assim, você se libera deles, se utilizando deles. Parece um contrassenso, mas é um pouco como eu entendo esse se servir, né, Você do sabe, nome. Tereza, que essa forma como você falou ficou muito claro. Eu lembro quando eu estava num cartel sobre o Seminário 21 e me veio uma imagem assim, como se essa cadeia de significantes estivesse presa num varal e que a análise você vai chacoalhando e aquilo vai caindo e que vai ficando durante um tempo da análise são esses significantes mestres e que ali você vai começando a fazer outra coisa e vai caminhando em direção a esses outros tempos, da direção de uma cura para um final de análise, né? E eu me lembro de um primeiro momento, de um trabalho que eu escrevi, que era um significante super importante assim, na minha história, e que ao poder rever aquilo a partir da fala de um filho muito pequeno, a primeira coisa que acontece é uma revirada do sentido, mas ainda está ali no campo do sentido, para depois, num trabalho, você é quase que passando na peneira, uma peneira fina e que vai ficando são esses significantes, para você, a partir dali, ir lapidando e dando outro lugar, fazendo uma outra coisa que não é só mudar simplesmente essa revirada de sentido. Então, quando você fala isso, essa escansão, eu acho que a ideia do varal é como se tivesse pendurado uma roupinha do ladinho da outra, depois chacoalha, chacoalha, vai ficando só alguns, e você vai dando um outro Rosânia, lugar. Rosânia, Natália. o Lacan Parece. dá um exemplo bonito do significante que ele fala da areia, que o sujeito vai Ah, batendo a areia, ele vai tirando a areia vai caindo, mas a areia não sai totalmente, né? uhum. Mas eu Também entendi a mas pergunta. Eu posso lembrei. fazer uma pergunta, por favor? Posso fazer uma pergunta? Porque eu entendi o que a pergunta da Natália como subjetivação dessa experiência, que há uma diferença entre esse varal aí que está, digamos, no campo do outro, que pode ser até um saber referencial, mas o saber textual é o que importa. Eu estou chamando de saber textual, citando Lacan, justamente dessa questão da subjetivação disso aí. E parece que esse detalhe é importante. Exatamente. Sim, Mas fala, Sandra. Fiquei pensando na questão, no fim de análise, no sujeito neurótico, por exemplo, dele poder, principalmente no obsessivo, devolver a castração ao pai e toma o sintoma para si. Quer dizer, o sintoma que era do outro passa a ser dele, né? De alguma maneira, ele se apropria desse significante, né? Depois de bater areia, como a Natália falou, né? Como Lacan traz, muda o sentido, como a Rosane falou, né? Muda esse sentido, é uma inversão, mas ele absorve aquilo como se fosse dele, né? Como isso. sendo dele. O Lacan ele segue à risca uma afirmação de Freud que diz:
que não existem duas psicanálises iguais. Não é? Cada caso é um novo caso. Isso é um problema sério no que diz respeito ao luto do analista, né? De toda a trajetória, estudos, análises, supervisões, suportar, trabalhar com os pares, e etc. e tal. Mas, e aí vai dizer, tome cada caso como se fosse o único, como se fosse novo. Não é? Esqueçam tudo que você já sabe para que possa advir algo novo. Não é? Então, cada análise, isso é conceito de singularidade, é uma nova psicanálise. Não existe nesse si mesmo, quando diz o psicanalista, sócio autoria de si mesmo, ele não se vale de nenhum outro, de nenhum modelo. Ele está ali só. Por quê? Porque ele passou por uma análise, ele próprio. Não é? Ele próprio passou por uma análise, e aí entra uma frase interessante de Lacan. Ele diz assim: que outro é esse, outro pequeno, são os outros das identificações, que outro é esse ao qual o sujeito se vê tão mais apegado que a si mesmo. Isso aí já fizeram teses e teses sobre essa afirmação que está nos escritos. Mas eu peguei aqui agora um livro do Jean Luche, A Clínica do Escrito, que viu, Zé Mário, aí ele vai trabalhar o saber textual a partir da transliteração, que tem um sonho que você fez um resumo desse livro, eu me lembro, Zé Mário, sobre aquele sonho dele próprio, Mas no início do livro, na primeiras pinceladas do livro, ele diz assim: um amigo interessado em psicanálise e para quem, sem, aliás, que eu ou ele saibamos precisamente por quê, minha opinião não é importante, confessou-me um dia uma questão que o preocupava. Ele diz: como você define a saúde mental? Dizia ele. Aí, blá, 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 ele avança e aí ele responde. O conceito, não é, de saúde mental seria assim: é passar para outra coisa. O O aqui é minúsculo, outra coisa. E vai adiante passar para outra coisa, que outro é esse ao qual o sujeito se vê tão mais apegado que a si mesmo. Outra vai trabalhando as identificações, essa alienação aos significantes do outro, isso é um processo longo da regra fundamental, associação livre, e aí por aí vai. E aí ele diz: passar para outra coisa, passando pela coisa do outro. E nessa regra fundamental, nesse trabalho, nessa coisa do outro, isso vai. Há um processamento de lutos onde o sujeito vai arriscar a se ver sendo visto como objeto. E aí entra o tal do. Vai construir. O si mesmo é uma construção. Não é? Esse si mesmo que não há uma medida comum, ele já disse aqui no texto, é isso que vai para o cartel do júri. Mas vamos continuar. Pode me dizer a página e parágrafo, por favor, que eu cheguei atrasado? 67. Parágrafo. Ah, tá. Ok, eu acho. Baixa aí, que é logo no começo. Então, vamos lá. Quarto tempo do analista vindo por inteiro. É o chamado AME, o analista membro da escola da descoberta lacaniana. O analista membro da escola da descoberta lacaniana. Que ele seja digno de confiança para efetuar uma cura, entre parênteses, né? E não seja uma calamidade para a instituição que pertence. Instrumento de garantia de uma formação, a ponto de ter este dito AME que reconhecer o recibo daquela formação sem ter tido que pedi-lo, desobrigado na medida em que determina por si só, de seu preço,
preço que não teria pago diante do júri de acolhimento, instância nomeadora do AME na ex-Escola Freudiana de Paris. Para mim, esse parágrafo aqui, que estou na garantia, é fundamental. Para quem está assistindo e no passe, Tereza e Flávia, também acho que é importante, né? Importante. E eu chamaria atenção uma coisa idiota, mas que tem importância, porque eu fui ler um livro que fala no momento em que Lacan enuncia isso, essa história da calamidade para a instituição, os analistas de informação, quando não é minimamente moral, Já tá na eticamente, mesa? vão participar Tá. de um grupo analítico, Olha lá. Quando você botou. de onde surge essa garantia, eles têm que prestar atenção disso, de não ser uma calamidade para a instituição. Isso entra a relação com o texto, com os pares, o respeito, a supervisão, a análise pessoal, não é? E a calamidade? Que não seja uma calamidade, porque ele está falando aqui de alguns preceitos que um grupo analítico oferece como garantia de uma formação, desse selo, um selo. Mas o que é calamidade? Que não haja tanto desvios, não é? Calamidade aqui deve estar até entre aspas, se não me engano. Não está. Não está, não. Porque O Lacan, na noite da reunião em que ele é acossado para trabalhar as nomeações, que ele pedia para o conselho da escola freudiana e ninguém respondia, então ele vai falar a coisa mais importante sobre o passe. Ele diz assim, bom, já que a gente não sabe o que é um analista, nós vamos perguntar para esse que está se tornando, para esse que deseja, não é? Que está se tornando, não é? Um psicanalista. E aí entra o dispositivo do passe. Mas ele fala do AME que não aporrinhe muito, né? Que não crie problemas, ou seja, que não seja uma calamidade. Por quê? Porque esse AME é o que vai dar as diretrizes da condução de uma cura, de uma análise pessoal. Isso não se exige do AE. Isso não se exige do AE. O AE pode... Nazar. Tem que botar a mão, peraí. Cadê que a mão? Estou procurando a mão. Não precisa. Não, vai sem mão. Vai sem mão mesmo. Fala. Porque é muito delicado, né? Eu estou insistindo que é a calamidade. Lúcia, fecha seu microfone. Calamidade, aí você falou que não haja desvio, que não há pulim, que não... Então, assim, é muito delicado, porque senão fica aquilo que eu cheguei a estar falando, de um apego, uma submissão ao significante do outro. Porque na medida que a experiência do passe é singular, toda análise, você acabou de dizer, não existe outra igual. É uma experiência, a experiência em si dá a singularidade. Sempre vai causar, não vamos dizer uma calamidade, uma catástrofe, mas alguma tempestade. Não teria. Uma coisa, eu entendi o que você quer dizer, mas uma coisa é você ter o burburinho, você ter, digamos assim, uma mexida, né? Uma chacoalhada. Isso é uma coisa. Outra coisa é calamidade. Calamidade é destrutiva. Eu entendo a palavra calamidade como uma coisa profundamente destrutiva. Eu estava lendo aqui, tem uma diferença da calamidade. Tem uma diferença de calamidade para uma situação emergencial, perigosa. Calamidade está ligado mais a algo desastroso, que vai ferrar com boa parte do local, digamos assim. A gente fala em calamidade pública, né? Exatamente. Mas aí a gente teria que saber antecipadamente o efeito da pedra que a gente joga na água. Porque dependendo da profundidade da água, pode ser uma marola. Dependendo da profundidade da água, pode ser uma grande onda destrutiva. Mas Tereza, está se dizendo aqui de alguém que está fazendo análise, que está passando por processo, está fazendo supervisão. Agora, olha o que me ocorreu de interessante.
penso eu. Os lacanianos têm uma tendência a idealizar essa questão do passe e do AE. Isso atrapalha as análises, atrapalha os percursos, etc. Mas cada um é cada um. Olha que interessante. O que Lacan formula a partir dos AMEs e dessa garantia é todo o arcabouço de sustentação de um possível AE. Vai sustentar a possibilidade desse acontecimento, porque o AE é da ordem do novo, do acontecimento, do ato analítico, da surpresa. Isso tudo se deve ao trabalho do AME. O AME é que dá essa garantia, entre aspas. E, por outro lado, uma retroversão, que é o trabalho do AE depois da sua nomeação, porque o Lacan diz o AE é aquele que vai trabalhar para a escola, que refunda a formação. Sim. Então, faz um circuito aberto. Agora, com relação à questão da calamidade, quem é que decide? Boa, Silvia. São os efeitos da instituição, não é não? Instituição. Os efeitos, no sentido de faz avançar. Só para formular melhor, Tereza. Só para formular melhor a minha questão. Porque na IPA, sabia-se quem decidia, né? Agora, o Lacan justamente subverte tudo isso, mas fica para mim essa questão: quem é que decide a nomeação do AME? Não tem um que decide, Simil. São os efeitos dentro do laço social que determina isso. Não tem uma pessoa que decide se é calamidade ou não. Basta ver os efeitos. Se há Posso efeitos dar uma avanço situação? de produção. O Lacan provocou uma calamidade na Só um instante. Se há uma produção de saber, porque eu estou falando, Tereza, aí interrompe, fica difícil. Se há uma produção de saber, se há um avanço, né? Se as coisas avançam, né? no laço entre os analistas, isso é uma coisa. Agora, se isso provoca dissensões, se isso provoca rompimentos, eu diria que isso é um desastre, eu diria que isso é uma calamidade. Pode ser uma leitura privada minha, mas é como eu estou interpretando. Perfeito. O Lacan, então, a formação dele foi um desastre para a IPA. Uma calamidade. Ele foi uma calamidade para a IPA. Foi, de certo modo. Entretanto, a IPA continuou e ele é que saiu. A IPA continuou mais forte ainda, digamos, nos seus dogmas. Não abalou. A IPA, enquanto tal, não abalou, mas ele saiu. Posso dar uma palavrinha? Diga. Na verdade, saiu. Eu fiquei aqui pensando, enquanto vocês estavam aí levantando os argumentos, que eu fiquei durante 2 anos coordenando a secção clínica. E a secção clínica na nossa escola, ela compõe com mais 2 outros lugares, que a gente chama dos lugares de garantia, que ficam mais atentos, ficam acompanhando melhor os percursos. E aí eu posso dizer da experiência, assim, que foi através do recolhimento daqueles analistas praticantes que foram pedindo secção clínica, e como a gente tem um dispositivo muito parecido com o do PAS, que preserva o sigilo pipipipopó, parece que quando esse está já nesse momento de ser nomeado um AME, isso isso pode ser recolhido dos efeitos. Por exemplo, uma secção clínica, onde você vê o manejo da transferência, os elementos ali daquela condução clínica que esse vai fazendo. Então, quando a gente está pensando a AME, aí a gente está dentro já de um campo proposto pelo Lacan e com o conceito de escola que ele nos deixa. Então, pensar ele como uma calamidade para a IPA, eu não sei se eu poderia extrapolar assim, porque isso precisa ser visto dentro de alguns parâmetros. O fazer escola, a formação em psicanálise lacaniana, ela tem alguns parâmetros que nos servem de uma referência. E é a partir dessa relação com essa referência que a gente pode ter ali alguma noção se aquilo está uma calamidade ou se pode ser uma poça, que a instituição faz uma poça que ali está
um analista, né? Um AME, né? IPA, certamente ele deve ter sido uma calamidade. O que ele fez com isso? As Ele referências da IPA, expulso. né? Ele foi expulso. Isso. Por quê? Porque ele estava ferindo, né, exatamente os dogmas. Digamos, ele criou um turbilhão. Não sei se a gente não pode realmente, você tem razão, a gente não pode dizer que ele tenha sido de fato uma calamidade. calamidade. Mas ele desorganizou o status quo que estava lá colocado, que você pode entender como um despertar para aqueles que saíram junto com ele, mas para os que ficaram, certamente alguma coisa que atrapalhou, né? Digamos assim, A conformidade. Então depende de onde você está, né? A fala da Rosânia me fez pensar que o conceito, para a gente ter até uma medida do que é calamidade, me fez pensar que não é a partir dos seus efeitos, como eu estava pensando antes, de criar ou não confusão ou qualquer coisa, mas a partir da escuta, né? Uma escuta que se faz alinhavando dia a dia, sessão clínica, etc. Né? Isso. A secção clínica, na nossa escola, a Secretaria do Passe. Né? Vamos seguir um pouquinho. Vamos seguir? Obrigada. Gente, senão a gente vai ficar aqui saber preso ou não. de calamidade. Eu não sei onde é que isso Vamos vai lá. dar. Peraí. Então, eu acho melhor reler, né? Não, este saber ou não. Vai? Saber ou não, preso aos significantes de sua instituição que o garantiu, é o que vai interessar aos segundo e terceiro tempos, os da análise especial e do analista especial, onde o analisando surge como analista, não de imediato, sem ter mestria alguma sobre isso. O inevitável deste surgimento se efetua no desenrolar de uma cura e no testemunho que dela se possa fazer. Eu acho que a gente precisa discutir o que ele está chamando aqui de análise especial e analista especial. O que vocês entenderam? É uma análise didática, parece, né? Parece didática, mas também me dá a noção de que é uma coisa que só vai se saber se é especial no só depois. Me deu essa ideia. Sabe, Tereza, e todos, sabe o que me veio à cabeça? Que isso que ele está chamando de análise especial e analista especial remete à questão da supervisão. Pode ser que eu esteja forçando a barra, mas foi o que... Pode ser que eu tenha... Porque o que é uma análise especial? Toda análise é especial, mas por que ele está frisando, botando entre aspas? Ele está botando ele botou entre aspas. Botou entre aspas. Né? A minha, porque só vai saber que é especial depois. É uma análise que depois vai se revelar como didática, né? Só depois. Isso. Eu também pensei isso. Fiquei na Vamos dúvida. Lá. Bom, vamos? Assim, do lado do analista, surgiria um eu sou. Isso. E isso se pudesse conjugar, mas eis que aí está a barra do impossível. Se fosse possível conjugar o descer, este não existiria mais. Isso é interessante, hein? Este impossível se refere ao fato de que o sujeito suposto saber se desvanece e o analista não é mais obrigado a suportar, eticamente, a transferência que o analisando, que termina a sua análise, lhe atribuía. Bacana. Vocês entenderam? É pensar o final de análise pelo caminho da destituição subjetiva, né? Como se a gente pudesse dizer eu sou, mas aí isso já está. Não, aqui está falando do lado do analista que conduz a análise. Isso. O descer é do lado do analista. Isso. Eu sou. É do lado do analista que
fazia, às vezes, do semblante de objeto pequeno a para se tornar o objeto. Isso. O descer é O desse lado. analista, ele diz, Vou repetir. As destituições subjetivas vão se dar no desenrolar de uma análise, do lado do sujeito em análise. Exato. Ai, Deixa eu- obrigada, ele vai Nazar. Obrigada. aceitar isso, o analista vai aceitar isso, conceder, né? Ele não aceita, ele é jogado, ele é ejetado para esse o Cicut Paleia, né? Do Mas Santo analista, Agostinho, da esterco. de uma forma É muito esterco. clara. Ele diz: este impossível se refere ao fato de que o sujeito suposto saber se desvanece. Então, Isso. E o exato. analista não é mais obrigado a suportar eticamente a transferência. Porque E o isso que Lacan se consagrou, não é? Teorizando o sujeito suposto saber como condição de uma análise e da transferência, né? Desde que haja sujeito suposto saber, ou desde que haja a transferência, não, desde que haja sujeito a transferência. E aí tem a coisa do amor também. Ele, ao mesmo tempo, ele mostra que esse sujeito suposto saber não existe. Tanto é que ele desvanece no final de uma análise. E esse que está ali, terminando essa análise, ele vai ocupar essa função para um futuro analisando. Sim. Né? Que ele fez o luto dessa posição. Ai, obrigada. Ficou Mas, bem mais Nazar, claro. Obrigada. a partir da sua exposição aí, dessa parte, vocês não acham que esse descer é também da parte do analisante que está se tornando analista? Não, é ele que promove isso, é o Sim. analisando que promove. Isso. Não é sem pedir licença, sem nada. Analista. E isso, preste atenção, esse é um ponto, penso eu, que os grupos analíticos que trabalham a questão do passe deveria dar importância, inclusive os passadores. Sim. Inclusive, porque isso comparece já no pedido do passe, já no direcionamento aos passadores. Exato. Tanto na secretaria, os passadores, e lá no laboratório que se chama cartel do passe, o júri, que vai analisar esse texto novo do testemunho, ele vai ter que saber como é que foi essa análise, o que se deu, como é que foi essa separação, e por aí vai. É esse D&C que ele diz, não tem uma medida comum, isso não se ensina, é de cada análise. Sim. É por isso que eu acho que essa experiência... É por isso que eu acho que essa experiência também está do lado do analisante, nessa passagem. Porque não só a pelo lado subjetiva, do analisante, como a experiência do vai descer também. Não, pelo lado do analisante, é lógico, mas ele vai colocar a destituição subjetiva. Do lado do analista, o DIC. Subjetivação. Mas são dois processos promovidos pelo próprio analisando, né? Sim, porque é como se, para o analisando, o analista deixa de ser... Não há separação analisando o analista. Não há. Na situação analítica não há exterioridade e não há separação. Porque se trata de um corte. Entre um... Né? O que se dá no corte, não se dá. Uma expansão. Eu costumo dizer, não é nem do lado do divã, nem do lado da poltrona. É entre. É no corte. Né? Sim. Agora, do lado do analisante, ele cai objetificado, porque ele cai como objeto. Né? Por isso, a suposição de saber também cai do lado do analista, porque já não se trata mais de um saber significantizado, no sentido de estar na cadeia, e sim de um objeto. Né? Ele fica aí... ele fica equivalente ao objeto A. Né? O sujeito é equivalente ao objeto A. É o único momento que isso se dá efetivamente. E é bacana da gente entender isso, porque, por isso, não pode haver mais sujeito suposto saber do lado do analista. Exato. Porque a
equivalência entre sujeito e objeto. Agora, como é que vocês pensam a transferência, viu, Tereza? Como é que Oi, vocês pensam, como é que vocês pensam o estatuto da transferência nesses dois momentos? O momento da finalização da análise, que é da destituição subjetiva, e o momento da constituição do dispositivo do passe. O que é que transita no dispositivo do passe? Que tipo de transferência transita no passe? É isso que é a minha pergunta. não O que vai se verificar é a transferência de trabalho, essa mutação, essa mudança, né? eu não sei se é isso, não. Subversão A transferência passa a ser a transferência com o discurso. O analisante, ao final da sua análise, ele tem um impulso de retomar aquilo que foi a sua análise, lógico que não é, mas ele tem retomar aquilo outra vez, uma vez mais, e a transferência se dirige ao discurso, ao Então, mas isso é só depois. No momento do término, não, a transferência não se coloca. Não, o que se coloca no momento do término é simplesmente esse real. A transferência é só depois. Aliás, eu acho que o pedido do passe já é um tempo onde o sujeito, pela angústia, porque tem uma angústia aí que se apresenta, sobredetermina no entusiasmo. O entusiasmo em dizer é justamente aquilo que vem, de certo modo, aplacar a pregnância, a angústia de castração que aparece aí. É um corte. Então, Agora, eu acho importante essa pergunta, viu, Tereza, e o grupo, porque me parece que no caso do dispositivo, a questão do passador, por exemplo, qual que é a relação do passador com o passante? Qual a natureza da relação? A gente está falando da transferência. Não é transferência, não há transferência de saber, a minha experiência, não há transferência, suposição de saber no passador. Passador é apenas um testemunho. Gil, você fez uma pergunta sobre a questão da transferência. Agora você está falando outra coisa, juntando com o que você tinha dito antes. Você tinha dito que você queria saber que tipo de transferência era essa que se dava à finalização. E eu estou te dizendo que, no meu entender, a transferência, neste momento, nem ao texto se coloca. Há ali um corte. E se há corte, não se coloca a questão da transferência. Ela vai se colocar num só depois, porque a estrutura exige isso. É uma exigência estrutural, porque ninguém vai ficar no real, né? Verbluffo. Você tem que fazer alguma coisa com isso, né? Então, eu diria que o pedido de passe e o início desse trabalho é o estabelecimento, né? Digamos assim, é a possibilidade, não estabelece coisa nenhuma, é a possibilidade, sim, num só depois, no estabelecimento de uma transferência de trabalho com esses lugares que vão fazer parte do dispositivo. Transferência de trabalho. É diferente. Sim, mas a partir do momento em que se sorteia o passador, quer dizer, não há possibilidade desse passante, quer dizer, é uma coisa construída, quer dizer, o passador é sorteado, não? Não é o passante que escolhe o passador. Cada escola escolhe de um jeito. É isso que eu tenho visto. Nem sempre há sorteio. Tem escolas que elas designam, e às vezes designam em segredo quem vão ser os passadores. Tem um ruído aí, alguém tem que desligar o microfone. Tem um ruído, tem televisão falando. Mas eu gostaria de avançar no texto, porque a gente está interrompendo, introduzindo algumas questões que são importantes, mas o que está acontecendo, que pelo menos para mim, que a gente perde o fio da meada. Vamos tentar avançar um pouquinho no texto, gente. Vamos lá, Tereza, vamos lá. Tereza Nazar, posso só falar, ouvir o Nazar dizendo alguma coisa que eu já percebi antes, como é na Lúcia Maria Melo Sardinha. Ela agora desligou.
Ela agora cancelou, porque ela estava fazendo realmente um ruído que atrapalhava a gente que está Ela escutando, estava você falando, inclusive, falando. com uma pessoa se o almoço estava na mesa. Obrigada, queridos, por ter me dado a oportunidade de avisar que isso estava me incomodando, porque a Tereza Nazar fala, o Nazar principalmente, né, fala bem, a Tereza Meloni, a Flávia, e de repente, vocês que estão mais na crista da onda, né, desse surf maravilhoso que é a psicanálise, e algumas outras pessoas que não estão nem falando, participando, estavam teteté, tititi, totó. Desculpem, hein, pessoas. Obrigada. Um beijo aí de Miriam. Então, vamos voltar aqui, vamos lá. Então, esse eu deixou, todo mundo mais ou menos compreendeu, né? Um pouquinho. Sim. Então, vamos. Ao mesmo tempo, aí eu acho que a vaca torce o rabo. Ao mesmo tempo, a aporia do desejo do analista, no só depois desta queda, como nos próprios momentos desta, o analista é desprendido deste desejo para um determinado, analisando terminal. No que se refere à posição de semblante do objeto, ele não está mais no lugar de, mas é objeto A do analisando, gente. Nesta perspectiva da transferência. Não estar mais nos significantes da transferência ao analista, mas daí por diante a análise. Eis a única posição possível ao analista para ligar-se ao insustentável da prática. O que, é que vocês entenderam desse parágrafo cabeludo? Nada. Veja bem, isso tudo Todo que a mundo gente sabe está que é uma aporia. trabalhando, Nazar, tem isso... que perguntar, todo mundo sabe o que é uma aporia. Ah, Nem todo mundo, Tereza. Explica aí. Expliquem vocês. Que eu... Não é pode. olha aí no Google. Alguém olha É a definição. aquilo que é novo, que não se É uma sabe, né? proposição, É algo novo que não se proposição. sabe, Isso. que começa. Isso. Pulso, né? Então, vamos lá. Aporia é uma coisa totalmente desconhecida que aparece alguma coisa nova. Mas Isso. É uma proposição, uma proposta, um enquanto procedimento. a gente lê aqui, se alguém puder ler a definição Aqui, que ó, estava... dificuldade ou dúvida racional decorrente da impossibilidade objetiva de obter resposta ou conclusão para uma determinada indagação filosófica. Situação insolúvel, sem saída, figura pela qual o orador simula uma hesitação a propósito daquilo que pretende dizer. Exatamente. É a Então, aporia, isso aí. Não tem como encontrar a resposta. Fala, Simil. Você estava falando Não, relê então o capítulo, o trecho aí, para a gente entender a aporia. Tá bom. Então, ao mesmo tempo, a aporia do desejo do analista no só depois desta queda. Ele diz, é uma coisa insolúvel, né? No só depois da queda, como nos próprios momentos desta. O analista é desprendido deste desejo para um determinado analisando terminal. No que se refere à posição de semblante do objeto, ele não está mais no lugar de, mas entre aspas, objeto A do analisando. Nesta perspectiva da transferência, não estar mais nos significantes da transferência ao analista, mas daí por diante a análise. Eis a única posição possível ao analista para ligar-se ao insustentável da prática. Eu acho esse parágrafo... Só mais esse parágrafo, continua só mais esse. Do lado do analisando... Tudo isso do lado do analista que ele está falando. Do lado do analisando, aparece o desprendimento do significante.
destituição subjetiva, e o surgimento do inevitável do objeto A. Algo do desejo do analista passa, então, para o lado do analisando, que se reencontra analista, e especial, ou seja, passante. Uhum. Ele Aí passa. Esse significante terminal me trouxe a associação com o luto. Tem razão. Então, tem razão. Eu acho que ele manda o analista embora de alguma. Ele se desfaz do analista, Não manda mais nada, porque ele não tem demite o mais analista. Ele Demite o analista. demitiu. Isso. Demite o analista e Ele toma o aquela marca como dele. Para mim, ele acede a isso, porque ele não tem mais lugar para mandar, nem para autorizar. Nem pra... É verdade. Eu penso que essa experiência ela é passiva, tanto para o analista quanto para o analisante. O analisante não manda ninguém embora, o analisante não manda ninguém embora. É o processo que ocorre. E ela ultrapassa ao analista e ao analisante. E ela é passiva porque na posição de agente está o ato. Os dois sofrem a ação do ato. E no ato não tem sujeito. Eu diria que é ativamente passiva, porque a gente não pode esquecer a presença da pulsão de morte aí, como a Teresa mesmo lembrou. É ativamente passiva. Sim. A passividade é sempre ativa, né? Sim. Em psicanálise. Então. Mas me tira uma dúvida aqui que eu fiquei, assim. Posso? Diga, por favor. Porque aqui ele coloca, pelo menos o que eu entendi, tanto o analista quanto o analisando cai para esse lugar de objeto. Exatamente. E como seria a diferença aí entre um e o outro desse lugar de objeto? No caso aí, deixa ela falar, por favor, deixa ela falar melhor. Fale, Cristiane, melhor. Formule melhor. Não, deixa ela falar, por favor. Formule melhor, Cristiane. Não falou, não. Não está claro. Fala melhor. Não, porque aqui no parágrafo ele coloca que a única posição... Qual parágrafo? Isso que a Teresa acabou de ler. Acabou de ler, Zé. Acabou de ler. Blá, blá, blá. E o analista, né, ele sai desse lugar de semblante e cai para o lugar de objeto. Né? No mesmo parágrafo, ele fala que o analisando também cai para esse lugar de objeto. Então, qual seria essa diferença aí deste lugar do analista? O analisando cai para o lugar de objeto. Para o lugar de objeto. Ele vai sustentar na transferência. Visualize o discurso do analista. O objeto pequeno a em cima à esquerda, no lugar de semblante, no lugar do agente do discurso. E no lugar do outro, o sujeito, o S barrado, o sujeito da análise. Então, que seria o analista cair para o lugar de objeto? Ele deixa de ter lugar de analisante que cai para o lugar de objeto. Calma, por favor. O analista, quando ele está dizendo, é que ele estava sustentando uma análise, porque ele passou por esse processo e ele próprio sabe que não existe o sujeito suposto saber, então, mas só que no ato analítico ele finge esquecer o ato que o constituiu como analista. Ele está ali sustentando, a partir da transferência, né, esses elementos, esses semblantes. Bom, há um dado momento em que, ao descer, ele é deslocado, não é? Quando o analisando em análise, ele vai arrancar alguma coisa desse analista de real, não é? E vai pegar e ocupar, fazer às vezes de semblant para um futuro analisando, um outro sujeito qualquer que venha buscar uma análise. Então, esse analista que fazia, às vezes, eticamente, sustentava uma transferência, ele não faz mais, às vezes,
entre aspas, ele colocou aqui, de um objeto, ele se torna, entre aspas, também esse objeto. Ele vira um objeto. É um objeto que está ali, alhures, está lá em outro lugar. Dejeto, Lacan usa esse significante. Dejeto. Ele aí é dejeto. Dejeto. Gente, me desculpe interromper, eu vou precisar sair, porque eu ainda não me organizei totalmente para estar com vocês. Eu acho que é de 11h30, meio-dia e meia, então estarei com vocês nos próximos encontros, tá? Já me organizada. É de 11h30 a 1h. Isso, por isso eu vou precisar me organizar nesse horário para os próximos, tá? E hoje eu vou precisar ir. Um beijo. Obrigada. É interessante isso, né? Porque, veja bem, a pergunta que foi feita, ela é uma pergunta interessante, porque se vocês olharem bem aqui o encadeamento do que ele está dizendo, né, quando ele fala do analista cair, né, como ele diz aqui, no que se refere à posição de semblante do objeto, ele não está mais no lugar de, mas é objeto A do analisando, porque eu acho que é aí uma transferência, né? Para o analisando, uma transmutação, melhor dizendo, para o analisando da posição que ele antes ocupava. Então, de sujeito se fosse saber. Acho que aí é interessante. Ocupava de sujeito se fosse saber. Mais adiante, ele vai dizer, o analisando, terminando, ele arranca esse objeto, esse real do analista, para poder, né, ocupar esse lugar para o analisando. E o analista está lá, alhures. Certo. Eu não sei se entendi bem, esse objeto aí, se não é a mudança da posição do analista para a psicanálise. O que passa a ser objeto A para o analisante é a psicanálise, e não o analista. Não é a pessoa do analista, é a psicanálise, mas o que está falando aqui é dessa passagem, desse momento onde há vou usar essa palavra, o arrancamento, como o Nazar colocou, dessa condição de vazio, porque o que se arranca no objeto A é um vazio. Né? A psicanálise ela tem uma estrutura articulada num discurso e tudo mais. Mas nesse momento, o que se arranca é esse vazio. O vazio que equivale o sujeito ao próprio objeto A. O Zé Mário está colocando, eu poderia... Só um segundo, por favor. Eu estou entendendo a pergunta. Deixa eu só falar o que eu pensei. Eu quero responder a sua pergunta. Você fez uma pergunta, a Tereza respondeu. Agora eu queria responder, acrescentar alguma coisa à sua pergunta, que eu entendo quando você diz que é a psicanálise, porque o discurso do analista, o lugar de agente... Então, que seria a psicanálise, é o semblante A, o lugar do agente A. Então, você tem uma certa razão quando você diz que se dirige à psicanálise. Obrigada. São coisas distintas. Preste atenção, por favor, e como eu entendo. As análises que eu passei, esses analistas que conduziram, eles ocupam, para mim, na minha vida, na minha ética, um lugar especial, um objeto especial. Eles se tornaram. A minha relação com a psicanálise é lógico, não é? Isso se dá desde do início da análise, quando o sujeito está frequentando um grupo analítico, a transferência de trabalho, cartéis, sessões clínicas. Né? Então, esse trabalho de transferência vai haver uma inflexão para transferência de trabalho, mas isso desde o início. Isso é uma relação mebiana, da banda de Meb. Tudo aqui é mebiano. E a gente vai ver, quem levar a fundo esse estudo, desses 4 lugares que ele coloca, que Lacan coloca na proposição, na versão primeira da proposição, primeira versão, são 4 lugares a partir dos 4 discursos. É tudo dentro de uma lógica do grupo de Klein, numa composição espacial, de uma lógica temporal, e que essas 2 dominações, o AE e o AME,
ele necessita disso, de um conflito de estrutura de discurso, que é a condição da perpetuação da psicanálise. A condição da perpetuação da psicanálise, o texto está aqui do Alain Didier-Weill, é esse conflito entre o AE e o AME, entre o discurso do analista e o discurso da universidade. Se quiserem, eu leio esse parágrafo do Alain Didier-Weill. É muito interessante. Depois eu posso passar o texto. Mas eu queria, Nazar, é só insistir nessa ideia de que a transferência, no final, se dá para a psicanálise, porque isso tem a ver com, por exemplo, a questão do passe, inclusive, né? Quer dizer, do lugar do AE, né? Não necessariamente. Existem milhares de AEs que não conseguem receber uma nominação de AME. Esse é o problema da idealização. Entende? Não é necessário. Se coloca como necessário, acabou o AE, não existe mais. O AE não presta para nada. É de cada um. É uma questão ética de cada um. E por aí vai. Agora, é bonito trabalhar a partir dos discursos. O Miller cunhou um significante para criticar isso que você está falando, né? De que o lugar do AE não é um lugar de estrela. É. Ele fala do O lugar do AE é lugar de causa de desejo de saber. Simil, você está falando dessa questão do AE, que é isso, que é aquilo. Tereza está dizendo que o Miller... Eu não estou afirmando, não, Tereza. Estou levantando a questão. Está colocando questão. O que nós vemos, muitas vezes, é, sim, uma cristalização nessa posição de estrela. Mas, enfim, o que não é bacana. Mas, enfim, vamos seguir o texto aqui. Bourdon, Lacan e seu... O Miller disse que foi por isso que o Lacan disse que o passe não serve para nada. Ele teve que depois repensar, né, esse lugar do AE, essa questão da nominação. Aquela escola tinha... Espera um instantinho. Que não servia para nada. Espera aí, meu amorzinho, eu estou dizendo o que eu li do Miller. Olha lá, é amor meu, hein? É amor meu. Não é? Calma lá. Let's go! Eu estou dizendo o que eu li do Miller, fresquinho, aproveita porque eu esqueço depois. Ontem eu estava lendo, o Miller disse que depois da proposição, ele volta a repensar o passe por causa disso, porque ele viu que estava virando estrelismo. Vamos lá, vai, Tereza. Lugares. Vamos lá. Lacan, em seu discurso, de 6/12/67, Escola Freudiana de Paris. Ele 723, referindo-se à carta ao Snark, a de Lewis Carroll, e ao lugar da atividade de ensino que ele exercia, então, na ENS. O que é ENS? Escola Normal Superior. Escola Normal Superior. Escola Normal Superior. Era na Rue de Lune. Era a escola do Miller. Aonde ele foi fazer os seminários dele. O Miller que ofereceu. O Miller era filósofo. Veja que Tereza Nazar, ele vai, você vê aí, ele pega o significante da rua e o significante do Lewis. Bourdon. Isso. Espécie relação com o real do desejo. E isso se efetua nesta passagem do analisando ao analista. Ou seja, uma espécie de despertar relação com o real do desejo. Né? Aí vai de encontro o que a Tereza estava falando. Né? Quer dizer, não se trata de ficar numa posição de rainha da Inglaterra. Passagem que, submetida à laminagem do discurso analítico pelo discurso universitário, cúmulo do saber, se refere a esta ânsia operada pelo objeto.
O descer e a destituição subjetiva não se ensinam. Eis uma questão em aberto sobre a transmissão da psicanálise. De analisando a analista, isso passa de um para o outro, nos dois sentidos, já que se trata de funções posicionadas de forma tal que não há continuidade de uma para a outra. Sim, e ânsia de estrutura. Duas faces com um único bordo. É a banda de Médici, né? Isso exige... Deixa eu terminar o parágrafo. Isso exige necessariamente o passador analisando especial no procedimento. Passe exame da decisão de um analisando a se colocar em análise. É um fragmento que foi retirado do televisão. Vocês entenderam isso? Eu quero que eu repita. Deixa um tempo para a gente mastigar. Bom, não, vai só esse parágrafo e a gente discute. Quer que leia o seguinte? Antes de Lacan. Tá. Antes que Lacan nomeasse este passagem, o passe era feito como se podia, com um artigo, um texto, um livro. Mas, na medida em que o passe é uma necessidade reconhecida na psicanálise, pois calma, Nazar, pois há o desejo do analista que invoca a transmissão, esta última pode, então, ser sustentada pela biface de passador e passante, laço institucional necessário para se medirem os efeitos de uma tal transmissão, sem, no entanto, justificar uma nomeação qualquer. E vocês veem o tempo todo analistas pedindo passe ou como passador, em seguida caga na instituição e vai embora. Está entendendo? Porque faz parte do grupo analítico esse momento fértil da transmissão. Isso é necessário, mas há rupturas. Aí não adianta nada. A gente lê e faz depois o contrário. Mesma coisa o mal-estar na civilização. A gente lê e não aplica o que está ali em Freud. É em tudo. A psicologia das massas. Vai fazer o quê, né? Vamos discutir esses dois parágrafos que são importantes. Ressentimentos. De analisando... Bom, tem o despertar, né? Tem o despertar, tem a passagem. Eu acho melhor que a gente fez essa primeira leitura. Eu sugiro, é uma sugestão, eu sugiro que a gente leia de novo, porque eles são tão importantes, esses dois parágrafos, que vale a pena ler de novo, né? Não? O que vocês acham? Leia, por favor. Faltam 10 minutos, mas vamos lá. Não, 11. De analisando a analista, isso passa de um... Eu vou ler um pouco mais rápido. Não, lê um pouco antes. Lê um pouco antes. Passagem que se remetida à laminagem do discurso analítico, não é isso? Tá bom. Isso. Então, passagem que submetida à laminagem, cortes, né? Laminagem do discurso analítico pelo discurso universitário, cúmulo do saber, se refere a esta iância operada pelo objeto. 2 pontos. O descer e a destituição subjetiva não se ensinam. Eis uma questão em aberto sobre a transmissão da psicanálise. É lindo isso. De analisando a analista, isso passa de um para o outro. Isso que eu estou entendendo é o vazio. É o SAR, consciente. Exatamente, Tereza. Nos dois sentidos, já que se trata de funções posicionadas de forma tal que não há continuidade de uma para a outra, e sim ânsia de estrutura, né? 2 faces com um único bordo. Isso exige necessariamente o passador
analisando especial no procedimento. Passe, exame da decisão de um analisando a se colocar em análise. Eu queria ressaltar esse pedacinho aqui. Eu queria ressaltar alguns significantes. O primeiro, laminagem, né? Que me faz pensar na questão do corte. O segundo, quando ele se refere de que o discurso universitário, né, faz um retorno, né, o discurso do cúmulo do saber provoca essa ânsia, né? E mais embaixo, quando ele fala dessa descontinuidade, não há continuidade. Sim. E todos esses significantes me remetem à questão do corte, à questão do ato, à questão do vazio. Tem toda a razão. A marca do real. Verdade, verdade, Tereza. Exatamente. Mas esse, bom, tudo bem, eu vou seguir, eu vou ficar aqui com as minhas questões. Porque se a gente pega o discurso do analista, ele se esclarece por uma regressão. Regressão é o sentido horário. Discursos, eles têm dois movimentos de quarto de volta, no sentido horário e o anti-horário. No sentido horário, chama regressão. Tanto é que o sujeito entra em análise pelo discurso do mestre, discurso inaugural do inconsciente, ele recebe, sofre uma interpretação, ele se dá uma interpretação, há uma regressão para o discurso da histérica. Um quarto de volta do discurso do mestre, nós temos o discurso da histérica. Mas se pega o discurso do analista, um quarto de volta da regressão, nós caímos no da universidade. É aí que há, então, esse conflito necessário que o Didier vai dizer para a transmissão da psicanálise, a relação do discurso do analista e da universidade. O discurso que todo mundo idealiza, do analista, e o discurso que todo mundo vilipendia, que é da universidade. O discurso da relação da psicanálise com a ciência. Sobre o seu comentário, Nazar, você não acha que tem a ver nessa lógica que você acabou de descrever aí, a relação entre discurso analítico e discurso universitário, a relação entre isso e o saber textual, o saber referencial? Eu gosto muito dessa teorização de Lacan. Totalmente. Eu vejo assim, você tem razão. É importante. Em cima disso, eu entendo que ele está se referindo aqui, porque o Lacan era um erudito, ele está se referindo aqui ao discurso universitário no conceito de universidade como ela era originalmente, ou seja, lugar de produção de saber, de fato. Né? Lugar saber de referencial, né, Tereza? Saber referencial, epistemológico. Né? Eu não acho que a gente pode... Só um instantinho. Lugar de dialetização de saberes. No outro dia eu estava conversando com um cara que é um erudito, é um cara estudioso pra caramba, filósofo e tudo mais, e ele estava falando que a gente sempre, quando se refere ao conceito de universidade, dentro do discurso analítico, né, dentro do ambiente analítico, a gente fala da universidade, o Nazar falou a gente vilipendia o discurso universitário, porque a universidade se transformou, claro que guardadas as devidas diferenças, né, ela se transformou num lugar de produção de saber em massa, um saber no sentido não de produção de saber, de conhecimento. Mas o que o Lacan está falando aqui é, de fato, elaboração de saber. É um pouquinho diferente do conceito de universidade que nós estamos acostumados. Eu entendo. Diz, Tereza, você quer falar? Diz aí. Assim, eu tenho um ponto que eu acho que eu quero ressaltar no que você falou, é que, para mim, causa um pouco de incômodo quando a gente situa, localiza institucionalmente um discurso. Da mesma maneira que o discurso da histeria não é da neurose histérica, da mesma maneira eu penso que o discurso universitário não é da universidade, nem da universidade antiga, nem da moderna, porque o Lacan diz que os 4 discursos circulam o tempo todo, não há possibilidade de cristalizar um discurso. Mas eu não estou cristalizando. Não, estou falando de você, meu amor, pelo amor de Deus. Eu falei, parece que eu estou cristalizando, eu estou me referindo. Pelo amor, se todo mundo entendeu assim, desculpe. O discurso
A origem, quando ele fala de discurso universitário, ele está apoiado em algum sentido. O sentido é este. Claro que não é a universidade um lugar X ou Y, que pode haver na universidade, e certamente há, uma circulação de todos os discursos. Assim como numa análise, ele analisando, frequenta todos os discursos, é verdade. O que eu estou querendo só frisar que ele busca esse nome, discurso universitário, apoiado na ideia do lugar de produção, de saber da universidade, como ela foi feita originalmente. Evidentemente, não estou me referindo, querendo cristalizar que nas universidades hoje só tem acúmulo de saber, por favor. Posso completar? Só para completar, eu estava terminando quando a Tereza começou a falar, porque eu vejo que, por exemplo, hoje, não foi à toa que o Lacan depois instituiu o discurso do capitalista, né, que ele acrescentou um quinto discurso. Por exemplo, eu queria remarcar que o discurso do capitalista hoje é muito presente, incidente em todas as instituições, inclusive uma instituição psicanalítica. Eu queria ressaltar isso, que a gente... É disso que eu estou falando, eles entenderam que cristalizar a conversa, mas essa colagem, né, que a gente pode fazer advertidamente. Ok, obrigada. Só para acrescentar essa questão, além do conflito de estrutura entre o AE, o analista da escola, e o AME, analista mesmo da escola, que permitia trazer o conflito entre a autoridade da instituição e o autorizar-se analista, Lacan criou as condições para um outro conflito entre o discurso analítico e o discurso universitário, do qual é importante falar, pois este conflito germinou aquilo que levou à dissolução da Escola Freudiana de Paris. Em sua teoria dos 4 discursos, Lacan situa o discurso analítico numa dupla relação conflitual. Conflito simpático ao discurso histérico e conflito antipático ao discurso universitário. Isso para se pensar depois, essa questão da laminagem. Você está lendo isso aqui no Moscou? Alain de Gevaio. No Alain de Gevaio. Pois eu acho que essa questão do conflito entre os discursos, é a interpretação dele que resultou... Não, isso é Lacan que diz, não é ele. Eu estou perguntando onde é que você está lendo. Você falou que era do Gevaio. Então, ok, Lacan. Ele citando Lacan. Em qual texto do Eu acho que o discurso do... Dá licença, Miriam. Eu acho que esse conflito entre o discurso é o que move os discursos. Eu queria saber, por favor, qual é o texto do Gevaio que o Nazar falou. Eu te passo depois, Miriam. Eu acho bom passar para todos, José, que isso é importante. Não, ele não está, ele está digitado à máquina, não tem no computador. Eu vou pedir para digitar e corrigir, inclusive, acrescentar a escrita do discurso, dos matemas. Acho que por aí chega hoje, né? Por que você falou que é de Gevaio? O Alain de Gevaio, antes de morrer, ele me mandou um texto e autorizou a publicar, e que depois eu fui ver que está publicado num caderno sobre o passe na Escola Freudiana de Buenos Aires, e ele vai trabalhar a questão do AE e do AME. E tem as conferências que ele fez aqui para nós, Tereza Menotti. Ele fez uma conferência sobre o passe. Então, o texto é do Gevaio. É do Gevaio. O Gevaio era muito... Ele citava Lacan ao pé da letra. Ao pé da letra, esse pé da letra... É do Alain de Gevaio, mas ele traz um recorte do Lacan. Não, mas você vê que o Moscovitch também fala da laminagem do discurso analítico pelo universitário. É a mesma coisa. Perfeito. Só que ele avança um pouco. Eu vou precisar sair, gente, que eu vou atender. Não, já acabou. Tá bom. Na próxima sexta-feira é transferência e o desejo do analista, nesse horário. Quem quiser participar... Na outra passa nós aqui.
dá espaço para os outros falarem. A gente fala demais. Obrigada, Beijo. querido. Bom dia para vocês. Até sexta, 15, daqui a 15, Tereza, Tchau. Nazar, tudo. Beijo.